Vamos lá, vamos tentar de novo. Carol, Léo, Júnior. E aí, gente? Minha imagem tá boa, cara? Tá boa aí, Pepe? Minha imagem tá travando aí tudo. Parecendo uns pixels. Top. Não tá vendo nada. Agora tá. Ai, gente. Tá um pouquinho pixel. Dá uma conferida no teu aí. Está aceitável. Tá certo. Deixa eu só chamar o pastor Vini aqui. Dizer pra ele que... Pra gente tentar. Agora. Já pra mim travou o Jimmy, gente, pra vocês. Travou tudo aí? Aí voltou agora. Voltou agora. Fala aí. Tá me ouvindo? Som, um, Tá com a dois. mãozinha. Agora tá aqui. Isso aqui tá uma comédia, velho. Agora tá funcionando, papai. Parece que vai Agora dar tá bom indo. agora. É. Ai, ai. Vamos lá, vamos tentar aí. Qualquer coisa, pastor Vini, se eu toco aí. Ah, olha aí. Top. Vamos ver aí como é que vai ser esse rolê aí. Pois é, a Miss Rainha ela vai ficar segurando aqui o modem do lado aqui. Uma novela esse negócio aqui. Ai, gente. É coisa de rua mesmo, viu? É, mano, o rolê na rua é desse naipe aí mesmo. Você tem que saber se virar. É, hoje eu tive que sair de casa, ó. Pra quem tá vendo, eu tô na área de fora aqui de casa. Tem um cachorro ali que eu tô torcendo pra ele não latir. Porque é a única área que eu tô podendo estar e para não acordar as crianças que eu posso iluminar, tirando. Então, é o único lugar que eu tô podendo estar com luz aqui e fazendo barulho. A agenda do Pastor Vini é intensa. Várias lives no dia, várias É, reuniões. hoje tá intenso. Hoje vocês me pegaram pra ralar, meu filho. Verdade. Então, pastor, nossa intenção aqui, né, a gente fala um pouco sobre reforma, avivamento, um assunto que você tem aí de quilo para passar para a gente, né, e a gente trazendo o contexto do evangelismo, a importância disso tudo, né, de todas as ministrações aí que o senhor é, já fez, né, sobre esse assunto, todas as lives, a gente vê que sempre tem tem um ponto importante, né, e um desses pontos, né, é o evangelismo, que causa, vamos dizer assim, medo em certas pessoas, né, mas eu queria ouvir um pouco,
do senhor a respeito, assim, historicamente, né, das pessoas, dos reformadores, dos avivalistas, né, que foram pessoas improváveis, Sim, é, que eram encanadores, eram pessoas comuns, cheias de medo, que não tinham talvez um entendimento da Bíblia como nós temos hoje, o conteúdo, a informação acessível que nós temos hoje, né? As pessoas que andam conosco, né? Que têm uma autoridade, que têm uma, uma vida diária com Cristo e tudo mais. Como se vê, né, esse cenário dos improváveis da atualidade em relação ao evangelismo? Será que o avivamento que aconteceu em anos passados aí, ele vai se repetir novamente, através aí do início nos evangelistas? Como é que vai ser isso tudo? verdade que o avivamento ele nunca tem uma forma, né, cara? Então, assim, toda vez que alguém estuda um avivamento e pensa que vai conseguir repetir a fórmula ou a forma, né, fazendo o que os outros avivalistas fizeram, geralmente dá ruim, né? Porque pega a plástica e não pega a essência, né? O avivamento ele sempre vem de repente, como você falou aí, é sempre pessoas improváveis, né? A partir de Jesus você já vê o improvável, porque o filho do carpinteiro de Nazaré, pode boa coisa vir de Nazaré, né? A pergunta feita sobre Jesus, alguns esperando um rei militar que tiraria a dominação romana, e ele vem como alguém que, ao invés de lutar com a espada, ele usa como arma a cruz, né? Então, assim, já é uma improbabilidade, né? E depois a gente vê a escolha deles, né? O RH de Deus é muito louco, né? Porque Abraão é chamado para gerar uma nação e ele é um cara infértil no meio da Babilônia, politeísta, né? Então, assim, a improbabilidade é uma marca, né, de todo mundo que gera algum tipo de avivamento e transformação. Os olhos estão em um lugar e Deus começa a falar: não, você sabe, aquela pessoa mais provável, a mais forte, a mais pública, não, não vai ser ele porque vai parecer que foi na força dele, né? Então, eu quero que as pessoas entendam que sou eu. Então, é em momentos como esse, né? Jesus, ele escolhe pescador, gente que arrumava rede, né? Os irmãos Boanerges estavam arrumando redes, né? Então, o publicano, cara, olha o currículo dos caras, né? Aí vai um fariseu, perseguidor da igreja, e se torna o maior propagador do evangelho, né? E assim, vamos dizer isso na tenra história do avivamento, você já começa a ver que a improbabilidade, os improváveis são realmente pessoas que são marcadas para manifestar avivamentos na história. E quando a gente vai seguindo, né, posteriormente aí, no período que a gente chama da igreja primitiva, os pais da igreja, você vai vendo gente também maluca, né? Tipo, Agostinho de Hipona, cara, era um cético, um filósofo, né? Ah, ele é muito inteligente, mas ele era um cara que não era para transcender, cara. Então você vai ler Cidade de Deus, né? Você vai ler Confissões, você vai ver a transformação que houve na vida desse cara, tirando outros pais da igreja, Cipriano, ou cada um dos pais da igreja lá dos primeiros séculos, sendo perseguidos pelo Império Romano. Posteriormente, a igreja se torna uma igreja estatal, né, com Roma, que era algo inesperado. A igreja que era perseguida se torna dominante e algumas coisas começam a acontecer e você vai vendo os monastérios, as pessoas que começam a se isolar, falando, não, a gente tem que se separar dessa coisa toda. A igreja se profanou, né? E os reformadores, né? Martinho Lutero, que é um avivamento intelectual, um avivamento de mestre, né? Se você for analisar assim, que Martinho Lutero era um monge, né? Augustiniano, e que na verdade era para ser um jurista, né? Era para ser um jurista. Ele de repente num dia de tempestade, um raio cai perto dele. Ele fala que se ele sobrevivesse, ele ia entregar a vida dele para Jesus, para viver por Deus. Então assim, não era esperado, né? Que Lutero se tornasse
um padre, um monge e posteriormente um reformador. E aí a gente vai avançando para o primeiro grande despertamento, que você vai ver ali o Jonathan Edwards, que eu acho que é talvez o cara mais provável, porque é um cara hiper inteligente. Se a gente for Uhum. analisar dentro do contexto, ele é um mestre, né? Dentro do avivamento. Aí você vai ter o John Winterfield, que é já um evangelista, né? O John Wesley, o apóstolo, assim, o Bill Johnson faz desse primeiro grande despertamento, que conecta muito com Em Chamas, é porque outrora, se você quisesse ouvir uma pregação, você tinha que ir para a igreja. Esses caras começaram a pregar nas ruas, né? Então existe uma Exato. conexão muito forte nisso, né? O John Wesley, ele era um cara formado, um paróquio, né, da igreja anglicana, mas ele começou a pregar, ele falou assim, não, eu quero ir para a rua. Então ele ia às 5 horas, o horário de movimentação, ele ia para a rua para pregar para a galera que estava indo trabalhar, né? Então, as pessoas naquele momento ali de evolução e revolução industrial, a galera trabalhando muito, ele fala assim, cara, o cara tá indo trabalhar, ele não tá vindo para a igreja, eu vou até onde o cara tá, né? Então, sempre vai existir essa conexão, né, da improbabilidade. O Charles Finney, posteriormente, é um outro advogado que dizia o Sim. seguinte: os cristãos parece que nem acreditam naquilo que eles oram, né? Aí ele tem aquela frase que para mim foi uma virada de chave, que é uma oração que não te move, tão pouco vai mover os céus, né? Então, assim, ele é um cara Uau. que não era esperado também, né? Se for analisar assim. Então, esses caras indo para a rua e a conexão de. Você não vai ver um avivamento sem evangelismo. Não tem relato na história. Um avivamento sem evangelismo, sem conseguir trazer as pessoas de fora para dentro, ele é um mover. Né? Então, um avivamento sempre vai ter evangelismo, sempre vai ter alguma colheita, né? Você vai ver ali no país de Gales, pô, Evan Roberts é um jovem, cara, que não tinha nem voz, né? Um recém-saído da adolescência, um garoto que vinha orando da adolescência todinha pelo avivamento, né? Inesperado, um monte de gente formada, um monte de clérigo, um monte de gente cheia de teologia. Aí vai um jovem manifestar um avivamento em Gales. E o que dizer do William Seymour, né? Um negro caolho que não tinha sido batizado no Espírito Santo e falando sobre o batismo do Espírito Santo, cara. Então, a improbabilidade, a soma de colheita é, tipo assim, absurda, né? Com relação a evangelismo, pregar na rua, pregar em qualquer lugar. Não tem como falar de avivamento sem falar disso, né? De improvável e de evangelismo, colheita e tudo mais. Aquele livro, Avivamento, ele vai dizer, né, que um avivamento sem colheita é apenas um renovo, né? Então, às vezes a gente clama por algo, tá profetizando algo, mas a gente não está se movendo para que esse algo aconteça, né? E tem até uma frase de John Wesley que ele vai dizer, né, cara, a paróquia é a minha igreja, né? Essas pessoas elas A levavam a cidade, né? sério isso, né? Essas pessoas levavam muito a sério pregar a mensagem na rua, né? Realmente, acordar 4 horas da manhã, subir lá numa pedra lá e começar a falar para as pessoas se arrependerem. E eu acho até interessante que essas pessoas hoje, elas são inspirações para nós, né? Não Sim. que a gente vai é, ter o entendimento que vai acontecer da mesma forma, não, porque Deus ele faz coisas novas sempre. Deus ele age de uma forma diferente, né? Não necessariamente que o mover passado vai ser da mesma forma hoje, não, porque se a gente for até analisar, né, a geração atual é uma geração que queima por isso, né? E tem alguns que queimam tanto que até estão tentando marcar uma data, né? Para que o avivamento seja naquela data ali. Não E, dá para marcar. Não dá para marcar. né? Então tem os seus problemas, né? Mas o que eu acho interessante também, pastor, que assim, a gente vive numa geração que eu percebo muito sedenta pela presença, né? Muito sedento por Jesus. As pessoas realmente, por onde a gente passa, por onde a gente ministra, a gente vê que é o que o versículo diz, né? A natureza ela está com grandes expectativas para que os filhos de Deus se manifestem nesse tempo.
né, nessa geração. E eu creio muito que nós temos esse chamado profético nas ruas, né, de profetizar, gerar essa transformação, gerar essa reforma, mas tem um ponto que eu acredito que o senhor pode me ajudar a ter uma clareza maior, que é em relação à mensagem que essas pessoas pregavam. Porque se a gente for analisar o teor da mensagem desses avivalistas, desses reformadores, meu amigo, acho que é dar muito pano para as mangas hoje. Com certeza, com certeza. Assim, se você for. O prenúncio de um avivamento sempre vem com arrependimento, né? Toda vez. Então, assim, antes de Jesus tinha João Batista pregando: arrependa-se porque é chegado o reino dos céus, né? Então, quando você vai lá no celebrado, porque quando a galera fala de avivamento, eu geralmente, quando converso com as pessoas de avivamento, a maior parte das pessoas já vai lá direto para o grande despertamento, né? Com John Wesley, Jonathan Edwards, e George Winterfield. E, na verdade, a pregação deles é bem dura, né? Se você for analisar, por exemplo, a Sim, pregação que todo mundo conhece, já ouviu falar do Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado, né? Então, olha só, diz que na pregação o povo sentia como se as chamas do inferno estivessem subindo, cara. A galera, tipo, subia em cima da cadeira e tal. Assim, os relatos de quando ele anunciou isso era coisa doida, né? Então, assim, um senso de que você precisa se arrepender, uma noção de que existe um pecado, né? E um zelo, cara, um zelo absurdo. Os caras, tipo assim, por exemplo, eu sempre tô lendo sobre avivamento constantemente, procurando tudo de novo que pode ter de avivamento. E assim, quando a gente sim, vai falar sobre esse período aí, você vai ver, por exemplo, que o Jonathan Edwards é norte-americano, mas o George Winterfield e o John Wesley são ingleses. Então, dentro do contexto da Inglaterra, né, a igreja anglicana era a igreja oficial. Então, uma pessoa nascia anglicana, ela já ia para essa igreja como uma tradição. E uma das grandes ênfases, né, do John Wesley, George Winterfield, era tipo assim, confrontar a galera se eles realmente eram convertidos, cara. Tipo assim, você se converteu mesmo, cara? E aí ia pra cima dos frutos da nova conversão, da conversão do novo nascimento, né? Tipo assim, você disse que converteu, mas vive uma vida de pecado, você disse que converteu e não dá resposta para aquilo que Deus está falando. Tipo assim, os caras era até difícil de engolir um pouco. Alguns deles não conseguiam nem pregar em algumas paróquias, né? Por isso que a fala do John Wesley de que a cidade toda, ou o mundo, ou a nação era a paróquia dele, era porque quando ele era proibido de pregar num lugar, ele falava, mas a cidade toda, a nação toda é minha paróquia, eu não preciso estar dentro das quatro paredes, né? Então, é muito louco o contexto. é verdade. Né? O senhor consegue enxergar, por exemplo, uma falta que talvez é, essa geração, nós, né, é, precisa, siga de fato. A gente crê, né, crê que existe um inferno. A gente também ora e profetiza para que a gente possa viver um grande avivamento novamente. Né? O senhor consegue enxergar assim, uma falta nessa geração, né, que poderia, vamos dizer assim, ser uma dica aí para o novo convertido que está queimando por Jesus, que está queimando por isso, né, que talvez era uma característica dessas pessoas que nós hoje. Então, eu não ouvi toda a pergunta não, mas porque começou a dar um pepino aí, velho. Acho que a Miss Rainha soltou o, o modem. É, cara, eu não sei exatamente foi o que eu entendi sobre uma falta de ter esse tipo de pregação no nosso tempo. É isso? Eu vi um pouco também sobre o novo convertido, mas existem coisas sim que eu acho que a gente precisa como igreja
e como povo de Deus se arrepender. Eu acho que entrou alguns fermentos que não fazem parte de quem nós somos. Antigamente as entidades eram feitas de madeira ou de barro, e a gente hoje ri, né, dessa hipótese, né, de uma idolatria a uma coisa construída pelas mãos. Até os nossos irmãos católicos aí, eles não acreditam estar venerando ou idolatrando aquela imagem, né? Então, assim, quando você conversa com um católico nos nossos dias, ele vai dizer para você que não é idolatria, como se fosse uma imagem trazendo a lembrança, aquele santo ou aquela pessoa e tudo mais. Então, assim, para o nosso tempo, realmente ler o que acontecia no Velho Testamento, nos tempos mais antigos, a respeito de imagens, né, e de deidades que as pessoas tentavam manifestar elas de forma de barro e tudo mais, a gente fala assim, não, isso é um absurdo, né, cara? Mas, assim, o espírito por trás disso continua agindo, se for analisar, né? Então, hoje, se tem algumas coisas que fazem as pessoas sucumbir a uma idolatria, eu digo que são basicamente três, né? Poder, dinheiro e sexo. Ain't São right, três, né? são três ídolos do nosso tempo, né? Porque você vai mexer com um cara que tá tendo um grande empreendimento aí, você vai falar, mano, você tá vivendo em função do dinheiro, e o cara não aceita. Então tá incrustado, e o cara não aceita, ele não consegue ver. Então, pior do que lá atrás é um Deus que eles continuam idolatrando, mas não é uma imagem, mas continua sendo algo palpável, né? É o dinheiro, é aquilo que ele está construindo. O sexo também, né? Que o diga um promíscuo, né? Que não consegue abandonar a promiscuidade, não consegue, entre aspas, né? Porque quer viver daquele jeito e vem com aquela graça barata dizendo que ele pode viver assim. E que o diga, agora polemizando um pouco mais, movimentos, né, de LGBTQIYZ, né, que são tipo assim, cara, minha vida é defender uma bandeira de sexualidade, isso é um Deus, né, tudo, eu acordo pensando em como defender essa causa, isso é uma idolatria. O que é uma idolatria, cara? Que é sempre o problema que tentou destruir, que fez com que Israel se perdesse, fosse, né, pro exílio e tudo. Cara, qual a forma como eu enxergo o mundo? Qual a primeira coisa que eu penso quando eu acordo, cara? Como que, tipo assim, eu penso a maior parte do meu dia? É, Então, assim, por vezes, existem esses, né, deuses aí, a idolatria dessas três coisas, o dinheiro, né, o poder, né? Porque você olha para pessoas que nem alguns políticos que a gente conhece, que o cara já tem dinheiro demais, mano. Você fala assim, para que esse cara quer roubar mais? Então, assim, é o poder, né, cara? E são três coisas que dizem assim, ó, você quer saber se uma pessoa dá para ela dinheiro, dá para ela poder, né? Então, assim, dá para ela uma oportunidade de ter uma vida sexual maluca e para você ver do que ele é feito. Porque isso não manifesta quem a pessoa é, mas isso amplia, né? Algo que já estava escondido. Então, a gente realmente, no nosso tempo, infelizmente, existem pessoas que se dizem cristãos, e eu digo que eles não são do tipo de gente que abandonou a Deus, mas eu ultimamente tenho pensado como politeístas, pessoas que não têm Deus como seu único Deus, ele tem outros deuses do lado, e Deus não aceita concorrência. Então, se tem um arrependimento que precisa vir, é para muita gente que está se perdendo aí em um desses três elementos, né, que geralmente são os que estão. Tirando o Flamengo, tá? Que eu gosto de falar do Flamengo também, porque é uma religião que precisa ser também confrontada. A gente tem muitas ministrações hoje, né, que falam de um relacionamento com uma intimidade com Cristo, né? Você fechar a porta do seu quarto, né? Dizer que a leitura da Bíblia é importante, o jejum é importante, a oração é importante, né? Será que falta muito disso hoje no nosso meio, né? Para que a gente consiga atingir alguns objetivos espirituais de uma forma global como igreja?
né, para que um derramar do Espírito Santo mais expressivo, né, venha sobre a nação brasileira. Porque se a gente parar e ver, pastor, tem muitas profecias, né, em relação ao nosso país, né, que um grande despertar, que um grande avivamento, o próximo avivamento, né, vai surgir do Brasil, né, e a gente vê tantas coisas acontecendo, né, então eu creio muito que é um momento propício, né, até por conta da pandemia e tudo, que eu sinto dentro assim de mim que Deus ele tem preparado a gente para isso, né? Deus Sim. ele tem ministrado nas nossas casas, né? Se a gente for olhar a igreja primitiva, né? Tudo começou ali de pequenas reuniões que se explodiu, né? Depois que Pedro pregou, né? Um número expressivo de pessoas se converteram, né? Mas tudo começou com base numa unidade, num relacionamento, né? Pessoas olhando para o mesmo alvo, para o mesmo foco. E eu vejo muito que Deus ele tem ministrado isso dentro da gente, né? E eu creio muito que acho que o momento, né, o nosso momento como igreja brasileira tem cada vez chegado mais próximo para que a gente, de fato, pregue o evangelho, né? Seja mais ousado, né? E parta para cima e dê uma de louco mesmo por Jesus e decrete que isso vai acontecer no nosso meio. O momento é muito propício, né, Jimmy? Se for analisar assim, até outrora, não sei nem se ele ainda está aqui, mas entrou em um momento aí, que é o Jansen, Vitor Jansen. Eu fiz uma live com ele lá atrás, a gente falou que um dos elementos que marcam basicamente todo avivamento e reforma é uma situação de como essa que a gente está vivendo, de tipo, cara, o que a gente não pode fazer mais nada. Então, assim, todo o foco fica em Deus, né, cara? Tipo assim, Sim, esse momento agora tá tipo assim, todo mundo fala assim, e o que Deus vai fazer agora, né? Porque assim, a ciência tá dizendo o seguinte, a gente só vai ter vacina lá para dezembro ou janeiro. Mas mesmo quando sair vacina para vacinar todo mundo, como é que vai ser, né? Então, até várias teorias a respeito das vacinas e tudo mais, de onde tá vindo da China, tá vindo de Oxford, qual que eu vou usar, vou deixar. Mas enfim, o mundo todo, né? A gente não é à toa que a gente teve um fluxo aí, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que aumentou a pesquisa no Google a respeito de oração, de Bíblia, né? Muitas pessoas, né, procurando, o aumento de pessoas procurando cursos teológicos foi absurdo nesse tempo, e aqueles que estavam preparados estão governando aí, né, nesse lugar. Mas os olhos estão, né, nessa expectativa, né, do que Deus vai fazer e do que Deus vai fazer através do seu povo, né? Então, sim, quando a gente vai olhar a reforma, por exemplo, do século XVI, cara, que absurdo que estava acontecendo no momento, né? Então, quando você vai olhar lá de novo, mais à frente, no Grande Despertamento, cara, a crise moral era absurda. Evan Roberts, pô, a galera, assim, o alcoolismo tava no limite, né? A galera fala assim, ah, no tempo dos meus avós, isso não acontecia. Caramba, vai lá ver o que estava acontecendo no início do século XX, a perversão sexual estava absurda, tá? Só não era tão explícita, né? Não era tão explícita como nos nossos dias. Hoje em dia tudo é explícito. Então, aconteciam coisas semelhantes a esse tempo, só que as pessoas faziam tudo na surdina, né? Só que a gente está na era da informação, brother. Então não tem como esconder muita coisa nesse tempo. Então, mas uma boa notícia é que quando vem para a luz é para cura, né? A gente crê é, que esse tempo é onde as coisas estão vindo para a luz para que as pessoas se arrependam, cara, para que realmente haja transformação, porque aquilo que está em trevas ou na escuridão ou escondido é algo que está sujeito ao reino das trevas, mas quando vem a luz, a gente tem a oportunidade de se arrepender, e até a Bíblia ensina, né, que a gente pode se colocar em posição de intercessão, em arrependimento pela nação, por tantas outras pessoas. Eu tenho orado constantemente, porque eu sei que uma das coisas que tem mais afetado a nossa juventude, os nossos adolescentes, sejam eles solteiros, sejam eles casados, é a desgraça da pornografia, cara. Então, assim, hoje é muito fácil o acesso a isso, né? E muitas pessoas estão presas e elas são envergonhadas, então elas não abandonam isso, né?
E eu espero que elas Uhum. abandonem, né? Mas, e a oração é isso. E a gente precisa gerar um arrependimento e mostrar o tanto que isso é ruim, cara. Porque hoje, não só a igreja, porque outra hora o discurso contra a pornografia vinha da igreja, era um discurso moralizante, né? Simplesmente. Mas hoje existe ciência, né? Medicina, neurociência, tudo dizendo do quanto é maléfico, né? Esse vício, né? Na pornografia. Porque, além de tudo, é uma mentira, né? O povo tá interpretando, usa medicamento para poder ter aquele tipo de performance, né? Então, é uma mentira, né, cara? E o pai da mentira é o diabo, né? Deus fez, sim, o sexo, mas para ser vivido dentro do casamento, em cumplicidade. E a distorção lá é, tipo, sexo só pelo prazer, né? Não que não tenha que ter prazer, porque é maravilhoso, mas, assim, é mais do que pode se ver ali e quantas pessoas têm sido educadas nisso, né? Então existe um anseio hoje, né, para que as pessoas sejam realmente libertas de tudo isso, né? Seja da idolatria, que aí volta na idolatria que eu falei de novo, né? É uma das três, né? Novamente sexo, só que no caso virtual, né? Então, realmente a gente está em um momento onde eu creio que até aqueles que não se diziam não ser cristãos estão tipo de olho esperando assim, cara, o que que vai acontecer? E é como você falou, uma ardente expectativa da criação a respeito do Criador, mas a respeito da manifestação do Criador através de nós, né, cara, nesse tempo. Então a gente está em um momento oportuno, realmente, como em outros momentos aconteceram, para que um avivamento aconteça. Ele não pode parar em um avivamento, né? Ele precisa avançar para uma reforma. Uau, top demais. A gente caminhando para o fim, né, a gente falou muito sobre avivamento e as nossas ministrações, né, elas são regadas bastante com uma transformação, né, nos montes da sociedade, né, principalmente na Sim, educação, na política, né, que são setores que no nosso país são bem atacados, né, pela corrupção, pela imoralidade, né, e isso acaba moldando toda uma geração que a gente vê o reflexo disso bem próximo de nós, né? A gente pode, né, eu posso olhar hoje para uma criança, né, conversar um pouco com ela, mas a gente já consegue ver alguns traços, né, da forma como a criança ela está sendo educada. A gente basta ligar o jornal e a gente consegue já identificar o assunto número um do que está acontecendo na política, né? Então, assim, além desse avivamento que nós profetizamos, não sei se você está me escutando aí, o modem deve estar tô, travando tudo. tô É, ouvindo, tô ouvindo. tá ouvindo, né? Essa transformação na sociedade é algo que eu creio muito e que Deus ele levantou em chamas, né? Quando o Senhor recebeu, né, esse projeto junto com o Júnior Mendes, né, colocou em prática, eu vejo o Enxamas como uma resposta para esse tempo, né? Eu vejo o Enxamas como Claro, uma resposta à sociedade. Eu vejo o Enxamas trazendo uma presença de uma forma tão poderosa, porque os nossos encontros nas ruas são algo assim que é algo às vezes que não dá para descrever a nossa felicidade quando uma pessoa vai lá na roda, aceita Jesus, recebe uma oração, recebe uma palavra profética ali, né? Por muitas das vezes a gente vai de encontro a essas pessoas, faz um evangelismo, recebe palavras de conhecimento, né? A gente tem procurado se mover bastante de uma forma profética na rua e eu creio muito que Deus ele tem nos levantado, tem nos chamado por onde a gente tem passado. E eu queria muito, né, que o senhor finalizasse essa live liberando, né, algo que, vamos dizer assim, que está queimando dentro do senhor aí, né, a respeito do Enchamas, né, o que, que o senhor tem percebido, né, que a gente possa pegar como uma chave aqui nessa live para que a gente consiga virar realmente essa chave aí com todos os pontos de avivamento aí nesses próximos dias, nesses próximos meses, né? O que o texto diz,
os campos eles já estão brancos, né? E nós queremos muito nisso, que esse tempo de colheita ele chegou, né? A palavra que está sobre nós é que está por vir, não que está por vir, porque o texto diz, né, que Jesus ele é questionado, né? Olha, daqui 4 meses vai ter uma colheita, mas Jesus diz não, não é 4 meses, a colheita é agora, né? Então a Yes. gente está muito nessa expectativa para que isso aconteça. E eu queria que o senhor finalizasse com uma mensagem aí para essa galera que está nessa live. Cara, com certeza a gente está nesse momento. Eu até tive a oportunidade. Não, não vou. Eu ia dar um spoiler aqui, vou segurar o spoiler. Mas assim, alguns de vocês viram que eu tirei algumas fotos com minha família nos campos de algodão, né? Ali a caminho de Cristalina. Olhando para aqueles campos ali, e algumas pessoas falaram que nem todo ano fica daquele jeito, né? E que esse ano Uau. estava muito branco, né? Então, assim, olhando para aquilo, eu não pude deixar de lembrar desse texto que você citou. Eu creio que realmente a gente está nesse tempo oportuno, as pessoas estão abertas, até as pessoas que pareciam ser as mais fechadas para o evangelho se abriram, cara, para esse momento. É tempo de a gente avançar, é hora da gente meter a mão. A ilusão é de que a colheita é um tempo só de desfrute, não é verdade. A verdade é que o tempo de semeadura é um tempo de fé, é um tempo onde você planta algo e tem que esperar, você não vê os efeitos disso. O tempo da colheita é a manifestação de algo que a gente está fazendo há muito tempo. O Jimmy estava assim, pregando e declarando, intercedendo. Então, eu tenho 7 anos de jornada aqui na Comunidade das Nações, eu tenho cerca de 20 anos orando por avivamento, a gente está semeando sobre isso há muito tempo, cara, e que eu creio que o fruto dessa semeadura chegou, entendeu? É a hora. Os campos estão brancos, né? Mas o tempo do campo branco é um tempo de trabalho, né? É um tempo onde a gente precisa É, trabalhar para recolher e não pode ser um trabalho que fica no marasmo, na letargia. Por quê? Porque se você demora muito para pegar o fruto, ele vai apodrecer na árvore, cara. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então é tempo sim de celebrar que tudo aquilo que nós oramos chegou a hora de colher, chegou a hora de acessar, chegou a hora da grande colheita. Essa palavra profética a respeito de 1 bilhão de almas, né? Que não foi uma nem duas pessoas, foram várias pessoas, vários homens de Deus e mulheres de Deus falando. Isso emana trabalho nosso. A colheita emana muito trabalho. E uma das coisas que eu tenho falado também, que tem queimado no meu coração, é que enquanto nós colhemos, esse é o momento de colheita, isso não quer dizer que isso é o fim, cara. A gente precisa continuar semeando pelos próximos tempos e trabalhando, como a gente tem dito, para que não seja simplesmente um avivamento, mas que venha avançar para uma reforma, que venha tomar cada setor. A gente precisa que cada uma das pessoas que caminham conosco, cada pessoa que foi afetada pelo avivamento, pelo fogo de Deus, pelo mover de Deus, sejam também pessoas profundas, cara. Pessoas que realmente entendem do que falam, entendem do que fazem, pessoas que têm capacidade de sair das quatro paredes e trabalhar na área do sistema de formação, da tecnologia, na área da educação, na área da justiça, em cada lugar de influência, fazendo com que o nome de Deus seja engrandecido. E o que eu sinto que às vezes falta é porque tem muita gente que chega, fica como se tivesse que colocar uma asa ou outra, né? Jesus ele chega para os fariseus e fala assim: vocês pecam por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder. Então a gente precisa dos dois juntos. Então a gente precisa de profundidade de conhecimento e coração incendiado, né? Então pessoas que sabem lidar com... Lembra de Daniel, né? Eu lembro de Daniel nisso aqui, porque Daniel era um cara sensível a Deus, ele conseguia ler os tempos, ele conseguia discernir, né, os sonhos, ele trazia interpretação, ele trazia revelação, um homem que orava constantemente, não esqueceu de quem ele era, não esqueceu de quem Deus é, e mesmo assim era um homem extremamente profundo na ciência e na cultura. O texto, quando você vai lá no profeta Daniel, no texto do profeta Daniel mesmo, na Bíblia, você vai ver que ele foi encontrado 10 vezes mais conhecedor da cultura e da ciência do que os outros.
Então ele era um cara Uau. com o coração incendiado e com o conhecimento, cara, não só da lei e da Torá, mas com conhecimento da ciência e da cultura daquele povo, né? Então, por vezes, nós como igreja não conseguimos fazer tudo que podíamos dentro desses avivamentos porque ficou restrito às quatro paredes, e não é hora disso, a gente não precisa viver isso, a gente precisa de pessoas que sejam advogados incríveis, políticos, estadistas como Davi, segundo o coração de Deus, professores, diretores, gestores de escola, pessoas que tenham conhecimento fora do contexto bíblico, mas submetem tudo isso às escrituras, né? A Bíblia e todo conhecimento. Qualquer coisa que confronta a Bíblia vai ter que parar. A Bíblia tem autoridade sobre todo conhecimento, né? Jesus é a fonte do conhecimento e da sabedoria. Então, é hora sim da colheita, é muito trabalho. Vamos continuar semeando e fazendo com que o reino de Deus avance com corações incendiados, mas com uma mente, meu irmão, frenética. Uau, top demais. E galera aí vai demorar acho que uns 2 dias para digerir isso aí. Então é isso aí, gente. Pastor Vini, obrigado demais pelo seu tempo aqui, né? Tamo Esse junto. tempo precioso e a gente conversar um pouco sobre esse assunto, né? Louvo a Deus demais por caminhar com o Senhor debaixo dessa visão, debaixo dessa mentoria, debaixo dessa paternidade. Amo sua vida, amo a vida da pastora Thay, sua família. Que Deus possa nos abençoar nesses próximos anos e que a gente Amém. possa avançar com o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém, amigo. É recíproco. Eu amo sua vida. Você é um presente para nós, para o Enchamas. Cada um, né, que tem feito esse sonho de Deus se manifestar, esse sonho que começou lá em 2015 e veio se manifestar com mais evidência em 2017. Para mim, eu me Sim, orgulho, me alegro muito em cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de amém. todos. Tamo junto nessa jornada daqui até a eternidade. Top demais. Então é isso aí, gente. Obrigado, valeu, boa Bora, noite. bora. Até mais. Falou. Valeu.